Nosso Empresa em Foco hoje recebe aqui o nosso deputado federal, Helder Salomão, e não tem como iniciar nossa conversa sem primeiro fazer um histórico político da carreira de Helder, que foi prefeito da cidade de Cariacica por 2 mandatos, e quando prefeito foi prefeito empreendedor por 2 vezes nacional. Eu tive o prazer de trabalhar com ele lá nesse momento, e o Helder, de fato, demonstrou um gestor público preocupado com o tema micro e pequena empresa, que sempre acreditou que a micro e a pequena empresa, de fato, pudesse ser a alavanca do desenvolvimento de uma cidade, e assim foi em Cariacica. Cariacica foi a primeira cidade no Brasil a criar a lei geral da micro e pequena empresa. Então, estamos com ele aqui hoje, que deputado federal acabou de assumir a frente parlamentar da micro e da pequena empresa no Congresso Nacional, que é a maior frente hoje do Congresso Nacional, que reúne deputados federais e senadores. E hoje nós vamos conversar com o Helder sobre medidas do governo federal recente, agora tomadas, que é sobre o Pronamp, ou seja, um programa nacional de financiamento que teve um tratamento diferenciado, surgiu na pandemia, e agora o presidente Lula emitiu a medida provisória, né, que aumenta o limite, que aumenta o prazo de pagamento para quem aderiu e quem fez o financiamento do Pronamp, e para quem vai fazer novos financiamentos, inclusive permitindo não só novos financiamentos com 72 meses, e também quem pegou o financiamento durante a pandemia, e nós sabemos o tanto que as empresas sofreram na pandemia, e agora o governo permite a relocação do prazo nos contratos do Pronamp, permitindo que mesmo quem está inadimplente com o Pronamp, e sabemos das dificuldades, possa inclusive renegociar os contratos com um prazo maior. Helder Salomão, como é que está essa medida provisória, essa medida do governo federal, o quanto isso de fato vai ajudar a micro e pequena empresa e a participação de vocês da frente parlamentar nessa discussão com o governo federal? Bom, Pedro, primeiramente é um prazer estar aqui com você. A minha trajetória política, ela teve digamos assim, um crescimento grande a partir do momento em que eu comecei a trabalhar de forma decisiva o tema da micro e pequena empresa na Prefeitura de Cariacica. Você foi fundamental, a FEMICRO, o SEBRAE e todos aqueles que compreendem a importância estratégica de apoiar os pequenos negócios no Brasil, no Espírito Santo e no mundo. Então eu digo, se eu sou deputado federal hoje, uma das razões é porque eu acabei, me tornando um gestor público que efetivamente implementou políticas públicas no município que se tornaram referências para outras cidades brasileiras. E eu sempre digo, quando eu fui eleito prefeito empreendedor nacional 2 vezes, aqui no Espírito Santo foram 3 vezes prefeito empreendedor, eu só recebia, mas na verdade era fruto de um trabalho coletivo que você liderou junto com outras pessoas no governo. Então hoje lá em Brasília eu continuo nesse trabalho, agora assumi a tarefa importante de presidir a frente. Essa medida provisória, ela será certamente muito bem recebida no Congresso e será muito bem recebida pelos empreendedores brasileiros. Em 2020, nós aprovamos o Pronamp. Durante a pandemia, eu, à época, ainda inclusive critiquei, porque eu achava que era insuficiente, mas foi fundamental para ajudar muita gente. Só que o que a gente nota hoje é que há muitos empreendedores endividados, sem condições de saldar as suas dívidas. A medida provisória, ela alonga o prazo, portanto, ela dá um fôlego para os empreendedores conseguirem regularizar a sua vida, manterem suas empresas e, ao mesmo tempo, possibilita que esses que estão numa situação de inadimplência possam contrair novos empréstimos e ter acesso ao crédito para que efetivamente nós possamos apoiar os pequenos empreendedores. Eu acredito, Pedro, que nós não teremos muita dificuldade para aprovar essa medida no Congresso Nacional. Mas eu, como presidente da frente, tive reunido essa semana, nos últimos dias, com o secretário da micro e pequena empresa, o Milton Coelho. Conversamos com outros setores do governo, com os membros da frente parlamentar. Nós achamos que isso é o mínimo que o governo tem que fazer. A gente precisa anunciar medidas mais concretas para apoiar decisivamente. Então eu estou muito otimista com a aprovação dessa medida provisória.
Acho que ela vem num momento importante, porque tem muita gente com a faca no pescoço, ou seja, muita gente sem condições de saldar as suas dívidas, e isso compromete, né, a atividade empresarial das microempresas, das empresas de pequeno porte. E, né, nós estamos falando aí de mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil. Desses mais de 20 milhões, mais de 15 milhões são de MEIs. E o restante, nós temos aí microempresas, empresas de pequeno porte, médias e grandes empresas. Mas 99% são pequenos. Helder, esse assunto é tão importante porque foi, de fato, o Pronamp foi o primeiro programa estruturado a nível de governo federal para atender de forma diferenciada as linhas de financiamento, o acesso, permitindo o acesso de boa parte de empresas que não tinham acesso ao sistema bancário, e o Pronamp veio com uma política forte. E nós, o Sebrae do Espírito Santo, para quem nos ouve aqui, tem um trabalho muito interessante que a gente faz de relação com os parlamentares, e nós tivemos recentemente uma missão empresarial em Brasília com várias representações, e esse era um dos temas colocados na mesa quando a gente pôde ir lá conversar com a bancada, com o presidente já, que era você da frente parlamentar, e colocou esse item como item prioritário, ou seja, o quanto seria importante um alívio, um alongamento de prazo e permitir que o Pronamp pudesse ser renegociado. Porque até então não era renegociado. E para quem também está nos ouvindo, a medida provisória, quando ela é editada, ela já tem validade, não é isso? E depois que ela ganha, de fato, uma aprovação no Congresso para ter uma vida maior do que 120 dias. Isso. Só para a gente entender que ela já está valendo, é isso, Helder? Já está valendo, e agora nós temos até 120 dias para aprovar na Câmara e no Senado. Como eu disse, o ambiente para aprovação de uma medida como essa é extremamente favorável. Estou confiante que nós teremos, sim, condições de aprovar com certa rapidez essa medida provisória. Na próxima semana, a gente já vai trabalhar no Colégio de Líderes para que haja a definição de um relator que tenha sensibilidade com o tema, e, se for necessário, inclusive, a gente incluir alguns outros pontos da medida provisória para ampliar a possibilidade de nós termos efetivamente mais prazo para pagar a dívida e mais condições de acesso a novos financiamentos por parte de pequenos empreendedores. Então, Pedro, já está valendo, e acredito que a gente vai só consolidar a aprovação no Congresso Nacional. Vamos continuar contando com o apoio da Frente Parlamentar, sim, da sua liderança, para que a gente possa ter essa medida provisória valendo por mais de 120 dias, né? Que é o prazo que ela permanece de validade até que seja aprovado pelo Congresso Nacional. Então já procure a sua instituição financeira, já começa a conversar sobre isso, para que você possa ganhar aí um alívio, né? Para que as suas dívidas e o seu Pronamp possa ser renegociado. Não poderia, e agora já pode. Já está valendo, e na medida em que a gente aprova a medida provisória, se torna lei. E aí dá a garantia, né, de que o ganhar um fôlego, né? As empresas precisam ganhar fôlego. Nós estamos ainda em vários setores sendo a economia retomada por eles, os negócios sendo retomados. É importante que essa iniciativa do governo federal aí de colocar de fato um prazo maior, uma possibilidade de renegociar, que o Pronamp não tinha possibilidade de renegociação. Não tinha. Inadimplente fosse, ele teria todos os problemas da inadimplência. E agora tem um alívio. E nós cobramos muito isso do governo, inclusive numa reunião com o ministro Haddad, né, como já empossado presidente, foi agora no início de agosto, eu disse: ministro Haddad, nós precisamos ter, né, efetivamente possibilidade de criar as condições para não penalizar quem teve acesso a recursos do Pronamp e ficou com dificuldade, muito em função da pandemia. Então, felizmente, o governo foi sensível, e essa medida provisória vai sim aliviar a vida de muitos empreendedores brasileiros. Maiores informações a quem já conhece o Sebrae vai postando e vai divulgando, de fato, todos os detalhes dessa medida provisória e o passo a passo. Então, o Sebrae sempre cumpre esse papel aqui no Espírito Santo, Helder, de estar cada vez mais sendo uma instituição que possa ajudar o empreendedor na informação correta, porque tem muitas coisas que não são corretas, são ditas e não são corretas, e o Sebrae tem esse compromisso, e a gente agradece o seu trabalho na frente parlamentar, o seu trabalho que é base do governo, temos que dizer, uma base de governo importante para que as construções de boas políticas
medidas que o governo federal tem feito e, se Deus quiser, várias outras medidas teremos pela frente. A gente gostaria já de te agradecer por isso. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Helder, você pode fazer o complemento, mas já falar também de uma outra medida que serve para todo cidadão brasileiro, que é uma medida de buscar aumentar o cadastro positivo das pessoas no Brasil. Que é o Desenrola. Sim, o Desenrola. O Desenrola é um programa, assim, que surpreendeu muita gente. Eu sempre digo o seguinte, Pedro, pela experiência que a gente tem, eu lembro quando estava em Cariacica, a gente tinha o nosso crédito, que os municípios adotam até hoje. A inadimplência dos pequenos é sempre muito pequena. Geralmente o pequeno não gosta de ficar devendo. O povo simples não gosta de ficar devendo. E aí o Lula anunciou isso ainda como candidato. Hoje o Desenrola é um sucesso. Só que o Desenrola, ele só atende pessoa física, só CPF. Né? Ele não foi criado para CNPJ, para empreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Já são mais de 5 milhões de brasileiros que limparam seus nomes. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, solicitei ao relator do Desenrola, que é a medida provisória, o deputado Alencar Santana, que nós incluíssemos também os CNPJs. E conversei com o secretário nacional das reformas econômicas do Ministério da Fazenda, da Economia, e ele disse que o sistema foi preparado para receber apenas os devedores que têm CPF. Então eu estou reivindicando junto ao governo para que a gente crie um Desenrola para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A ideia foi bem recebida, só que isso não se faz do dia para a noite, porque tem que desenvolver um sistema para que isso aconteça. Então, além dessa medida provisória, o governo estuda hoje a possibilidade de criar um programa de Desenrola para beneficiar empreendedores que estão endividados. Eu vou continuar nessa tarefa porque eu acho muito importante. Na medida em que você tira a pessoa de uma situação de inadimplência, ela não só vai ter mais acesso ao crédito e ao consumo, como também ela pode ser um grande vetor de retomada do consumo, do mercado e do desenvolvimento. Se você consegue, por exemplo, criar um Desenrola para micro e pequena empresa, para empreendedor individual, esses com certeza terão mais condições de tocar seus negócios, gerar emprego. E falando em gerar emprego, Pedro, é importante, eu estava vendo os dados aqui deste mês tá aqui a mensagem que eu recebi ontem. É importante a gente falar sobre isso. Esse ano já foram gerados mais de 1.100.000 empregos. Mais de 1.160.000 empregos. No segundo semestre, em agosto, já foram gerados 142 mil empregos. 702 mil empregos novos. Desse total, 79,8% é ligado a micro e pequena empresa. Então vejam a importância desse segmento. Quer dizer, dos 142 mil de agosto, dos novos empregos, praticamente 80% é da micro e pequena empresa. Então por isso que nós defendemos tanto os pequenos empreendedores no nosso país. Maravilha. Outro assunto para quem é MEI e está nos assistindo e vai clicar aqui no Sebrae, nas redes do Sebrae, para cada vez mais buscar o conhecimento, esses assuntos que estão mais sendo discutidos no momento, a gente vai trazer aqui para o nosso programa Empresa em Foco. Mas tem um assunto também que está aí na expectativa de mais de 360 mil empreendedores do Estado do Espírito Santo, quem tem MEI, né? E no Brasil mais de 15 milhões, que é uma grande expectativa de aumento do limite do MEI. Né? Então nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há muito tempo, não é de agora, para aumentar o limite do MEI. Então agora nós estamos acompanhando pela imprensa que isso de fato parece que está sendo sinalizado pelo governo federal, né, o presidente Lula, de que vai sim aumentar o limite do MEI para mais uma vez dar o alívio para tantos MEIs que estão hoje sufocados com um limite tão baixo, e um limite que já há muito tempo não é corrigido. Então, Helder, fala para nós, em primeira mão aqui, como que está sendo feito essa conversa com o governo federal, como é que vocês da Frente Parlamentar estão trabalhando esse assunto e a repercussão positiva disso hoje no meio
de tantos brasileiros, são mais de 15 milhões aqui no Espírito Santo, quase 400 mil, que aguardam ansiosamente para que, de fato, os limites do MEI sejam ampliados, sabendo que, né, a diferença é muito grande para quem está enquadrado como MEI e quem tem que, de uma forma necessária, por conta do limite apertado de faturamento, passar para uma microempresa. Os dois regimes são diferentes. Sabemos que o MEI é muito mais fácil ser MEI, muito menos burocrático, por mais que a microempresa tenha uma desburocratização importante, que foi uma das grandes políticas dos últimos anos do Brasil, e o MEI também foi outra grande política, de inclusão, inclusive. Como é que isso está? Como é que as conversas estão acontecendo no governo federal? O que nós podemos dizer aqui para quem está nos ouvindo aqui, vai nos ouvir no videocast? Pedro, eu também cobrei isso em algumas reuniões que eu tive, especialmente, novamente, volto a dizer, da reunião que eu tive com o ministro Haddad. Esse ponto também entrou na pauta. Eu também estou muito otimista com a possibilidade de efetivamente agora nós alterarmos a legislação. Tem esse projeto que está tramitando há muito tempo. E o governo, né, depois de cobranças que nós fizemos, de reflexões internas, anunciou que vai encaminhar, não encaminhou ainda, mas vai encaminhar para o Congresso Nacional ou uma nova proposta, ou então alguma sugestão de alteração na proposta que já está em vigor. Eu acredito que o governo vai encaminhar uma nova proposta. Mas, enfim, sendo uma nova proposta, ou a que tramita no Senado, nós temos condições de elevar o limite de faturamento de R$81 mil ano, que é muito pouco, para um limite em torno de 140, assim, o que o governo sinalizou é R$144.900. Esse seria o limite que o governo está estudando. Algo em torno disso. Se isso for levado a efeito, se nós conseguirmos essa aprovação, e eu estou otimista que a gente vai conseguir, com o sinal que o governo deu, nós vamos beneficiar milhares de empreendedores individuais do Espírito Santo e milhões no Brasil. Isso que você falava, quando o limite de faturamento fica congelado durante tanto tempo, né, assim, há muitos anos que está R$81 mil, significa o seguinte: quando ele fatura 82 mil, ele já é caracterizado como microempresa. E a tributação cresce muito, aumenta muito. Então, ao elevar... Não, aumenta a burocracia também. Aumenta a burocracia. É obrigatório o contador, sim. entra novas despesas na vida dele, que na verdade ainda, né, Helder? Ainda o faturamento de 82 mil, 83, 85 não suporta isso. Então, de fato, é um grande problema que o MEI vive e que precisa ser corrigido. Que bom, né, que esse governo que chegou agora já dá, de fato, essa sinalização, que nós estamos há 4 anos, pelo menos, numa resistência terrível do governo federal de fazer ampliação. Então, que bom que isso está agora sendo colocado na mesa e colocado pelo governo, porque nós entendemos que o Congresso funciona assim, né? Se um projeto de lei que mexe na receita do governo federal, é uma prerrogativa do Executivo querer ou não aprovar essa lei. E o sinal, a notícia que você está trazendo para nós, que a imprensa começou a circular, é de fato que existe uma vontade, uma determinação do governo federal. E aí a pergunta é: você acha que sai em quanto tempo para quem está nos assistindo, Helder? Olha, eu até disse numa entrevista essa semana que eu espero que seja em setembro agora. Porque se isso for enviado pelo governo, e você sinalizou bem, Pedro, quando a iniciativa nasce no Congresso, precisa de um diálogo com o governo, porque o governo pode travar, né? Inclusive, se for votado sem o aval do governo, o governo pode vetar depois. Como o governo sinalizou concretamente a possibilidade de aumentar o limite, eu falei aqui num valor em torno de R$144 mil, mas esse valor pode alterar quando o governo encaminhar, mas se for em torno disso, eu acho que nós vamos ter um avanço, porque é o que você falou, é menos imposto e menos burocracia para o MEI. Se ele fatura R$100 mil, R$90 mil, hoje ele tem que se enquadrar como microempresa. Então, eu estou muito animado. Então, eu acho que nós teremos sim aprovação ainda este ano, mas eu queria que fosse, vou trabalhar para 6 de setembro. Esse é um pedido que aqui em nome dos MEIs capixaba faça isso, porque isso vai tirar muita gente do sufoco e vai organizar muito a vida das pessoas que às vezes estão operando um regime de microempresa sem ter nenhuma condições de fazer isso. Os 3 empresarial e outra coisa, Pedro, se a gente conseguir mesmo elevar para 144 mil, nós vamos aí ampliar em 75% o limite de faturamento hoje, né? Então, assim,
atualização importante que vai acontecer. E outra coisa, nós acompanhamos o quanto foi importante esse instrumento do MEI durante a pandemia. Várias pessoas perderam emprego, e aí a solução foi eles empreenderem por conta própria. E o MEI, que cresceu de forma absurda durante a pandemia, foi sim o caminho que essas pessoas encontraram para sustentar suas famílias. Porque pessoas trabalhadoras que perderam o emprego, perderam emprego de carteira assinada e não tinha outra alternativa do que empreender. E quantos empreendimentos surgiram na pandemia e quantos desses MEIs não voltam mais para carteira assinada, porque entendeu que empreender por conta própria é um bom negócio e encontrou no MEI um instrumento formal de continuar tendo as garantias previdenciárias e garantir o sustento da sua família. Então, assim, que venha o mais rápido possível aí, e a gente pede aqui que a Frente Parlamentar, a sua liderança, junto com os outros parlamentares que também defendem essa bandeira, possam ir junto ao governo um bom diálogo para que a gente possa ter essa ampliação do limite o mais rápido possível, para a gente poder comemorar aí junto com os nossos tantos empreendedores pelo Brasil afora. Pedro, conte comigo, conte com a Frente Parlamentar, é prioridade para nós. Eu falei isso de forma rápida, mas só para quem está nos acompanhando nessa conversa, entenda melhor. Dos 21 milhões de CNPJs no Brasil hoje, mais de 15 milhões são empreendedores individuais. Então, olha a importância do empreendedor individual. De 21 milhões, você tem 6 milhões aproximadamente que são microempresas, empresas de pequeno porte, e 1% disso é média e grande empresa, e nós temos 15 milhões, aliás, mais de 15 milhões de MEIs no Brasil. Então, assim, é de fato uma estratégia de desenvolvimento que outros países do mundo estão olhando, tá? O Brasil é exemplo. É exemplo. O MEI é um exemplo do Brasil que precisa ser aperfeiçoado e apoiado. Uma notícia só para a gente finalizar aqui nosso programa. Hoje nós temos, o governo federal anunciou que de fato a nota fiscal de serviço eletrônica será emitida dentro do portal do empreendedor. Nós sabemos que isso é mais um avanço importante, sabemos o quantas vezes tem dificuldade as prefeituras de disponibilizar nos seus portais nota fiscal eletrônica de serviço para os MEIs. Isso cria uma dificuldade muito grande e hoje o MEI, já a partir de hoje o MEI já pode emitir sua nota fiscal de serviço eletrônica direto no portal do empreendedor, que é um portal do governo federal em parceria com o Sebrae. Então, assim, que bom, mais uma medida que a partir de agora já pode o MEI utilizar o portal do empreendedor, que é um portal universal, que funciona muito bem para emitir a sua nota fiscal de serviço. Então, que bom que é mais um avanço para o MEI, que boa notícia é essa também para o nosso MEI, para os nossos quase 400 mil capixabas que estão resolvendo empreender por conta própria. Então, mais uma medida aí do governo federal que tomou essa iniciativa de organizar cada dia mais a vida do MEI. Então, comenta um pouquinho sobre isso. Não, isso é muito importante. Quer dizer, inclusive hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo isso na televisão. Uma matéria falando sobre essa mudança, e é importante porque o portal do empreendedor ele precisa ser cada vez mais esse espaço onde os pequenos empreendedores brasileiros, especialmente o MEI, possa resolver todas as suas questões relativas ao seu negócio. Então, é muito importante que a nota fiscal do MEI também agora possa ser trabalhada a partir do portal do empreendedor. Eu vejo assim, Pedro, nós temos muito a fazer. Quando a gente olha para os outros países, especialmente a União Europeia, vamos pegar o exemplo da França, da Alemanha, da Itália, eles têm uma política de Estado. Trabalham o pequeno empreendedor e o empreendedorismo como uma política de Estado. Lá, os pequenos negócios representam mais de 60% do PIB. Aqui nós representamos 30%. E acho que aqui o caminho para nós transformarmos a política pública da micro e pequena empresa numa política de Estado é a gente acabar com essa história de que quem cuida da política da micro e pequena empresa é só uma secretaria, é só um órgão. Eu acho que o ensaio que a gente fez em Cariacica foi importante. Era um esforço grande, mas a gente envolvia praticamente quase todo o governo. Então o governo todo tem que trabalhar em função dessa política. É o que acontece na Itália, é o que acontece na França, é o que acontece na Alemanha. Ou seja, o governo trabalha
o apoio aos pequenos empreendedores como uma política de Estado. Então, na cultura, na fazenda... É transversal. É transversal. Não pode ser assim, você tem uma secretaria, tudo bem. Você tem a Secretaria de Desenvolvimento, você tem a ADERE, você tem o SEBRAE, ótimo. Mas é preciso que a Secretaria da Fazenda trabalhe em favor da micro e pequena empresa. A Secretaria da Cultura. E aí, no âmbito do governo federal, que todos os ministérios, o Ministério das Cidades, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério das Cidades, é preciso que a gente amplie esta visão de que política de micro e pequena empresa, de pequenos negócios, não é coisa de um setor de governo. Porque senão vai ficar continuando com essa tese o seguinte: entra governo, sai governo, e nós temos uma manutenção de alguns programas e políticas de governo. O meu sonho é o dia em que a gente tiver no Brasil uma visão mais ampliada sobre o que significa a importância dos pequenos negócios para o nosso país. Porque é só olhar os números, nós acabamos de falar aqui. Quer dizer, de 1 milhão de empregos que nós geramos no país esse ano, mais de 1 milhão e 100, 80% são das micro e pequenas empresas. Então, por que a gente não consegue enxergar que se a gente injetar política pública, inovação, tecnologia, acesso ao crédito, desburocratização, se a gente trabalhar nessa perspectiva, todo o governo e envolvendo os organismos da sociedade, a gente vai ter um país muito mais forte, né? Um mercado interno muito mais forte, o consumo mais forte e mais empregos. Eu acho que nós estamos, Pedro, né, com essas medidas avançando, mas eu ainda considero muito timidamente. Encerrando então esse nosso programa Empresa em Foco, e que bom para nós capixabas, para nós brasileiros, que tem lá um deputado federal com seu conhecimento na matéria, liderando agora a frente parlamentar da micro e pequena empresa, e a gente vai continuar contando com o seu trabalho, com a sua liderança, com todos os parlamentares que estão lá defendendo e entendendo o que significa, de fato, os pequenos negócios para a economia brasileira. Então, muito obrigado, Helder, de ter aceitado o convite que bater esse papo, que a gente possa estar conversando sobre outras vitórias, outros encaminhamentos durante aí a nossa jornada pelo desenvolvimento da micro e pequena empresa. Muito obrigado, Helder. Obrigado, Pedro, e parabéns aí pelo trabalho aqui no SEBRAE. O SEBRAE do Espírito Santo hoje é um SEBRAE conectado com os municípios, conectado com os empreendedores. Parabéns pela sua liderança e pelo trabalho que o Espírito Santo tem hoje, liderado pelo SEBRAE em parceria com os municípios, com o governo do estado e com as entidades da nossa sociedade capixaba. Parabéns. Maravilha.